Começando o Rumo Certo de hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom, no programa de hoje vamos falar sobre tendências e estratégias de marketing aí para a sua empresa, para este ano de 2024. É claro que quando a gente fala de marketing digital hoje, a gente não está falando mais nem de futuro, né? É presente, é para hoje, quando a gente quer alavancar as vendas, né? Isso é competitivo aí nos negócios. Mas, enfim, essa é a proposta nossa hoje aqui de trazer as tendências para esse ano que está começando. E aí a gente convidou um especialista para falar sobre isso, lá de São Paulo. Está conosco o Alessandro Curaten, especialista em marketing e estratégia digital. Alessandro, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito prazer a todos aí. Muito bom estar com vocês aqui. Ótimo, prazer todo nosso. E agradeço a você aí pela disponibilidade do tempo, compartilhar seu conhecimento, levar a informação, né, para outras pessoas também. Mas antes, então, Alessandro, me fale um pouquinho de você aí, da sua trajetória, o trabalho que você desenvolve também na sua empresa, né, Digital Labs, ou Lab. Bom, legal. Me conte Digital um pouco. Labs, isso. Legal. Diga lá. Perfeito. Então, seguinte, eu comecei minha jornada no mercado digital através de uma multinacional, né? Então, meu primeiro contato com marketing foi lá em 2012 e eu iniciei uma jornada dentro de uma multinacional, presente em mais de 90 países. E dentro dessa jornada eu aprendi muita coisa, né? Muito mais do que qualquer faculdade ali poderia ensinar. E a partir disso eu comecei a empreender no ramo digital através de um e-commerce. Então, eu criei o primeiro clube de assinatura fitness do Brasil. Foi a primeira criação e meu primeiro contato, de fato, com o empreendedorismo no marketing digital. E a partir disso, durante esses anos, eu fui desenvolvendo minhas habilidades com o meu próprio e-commerce e até então que ele teve um grande sucesso, né? A gente teve um grande sucesso ali de vendas no e-commerce, até o momento em que a performance digital, né? O meu trabalho de performance nesse e-commerce, ele começou a se destacar até muito mais do que o próprio e-commerce. E disso eu fundei a Digital Labs. Digital Labs é uma empresa de performance digital. Nós não nos chamamos de agência de marketing, mas somos uma empresa de performance digital que trabalhamos com entrega de performance. E a performance no final, se a gente for pensar ali no final do funil, é venda, né? Toda empresa precisa de faturamento e dinheiro no bolso. E a nossa entrega de performance é justamente a venda no digital. Então, uma empresa de marketing digital, ela utiliza ferramentas e efetua todas as atividades que facilitam e ajudam, de fato, você vender na internet. Então, nosso core é vender online. A gente vende o que você quiser. Vendemos produtos, serviços, produtos físicos, produtos digitais. Então, essa é a minha jornada de forma bem resumida, para também a gente não ficar contando passo por passo, porque é uma história bem longa. Não, ótimo. Eu quero entender um pouquinho mais. Qual é o perfil dos clientes que procuram vocês e qual é a diferença? Talvez eu tenha feito uma confusão aqui com o Marketplace, por exemplo. Tem alguma relação? Como é que funciona a Digital Labs, então? A Digital Labs ela atende qualquer nicho de mercado. Então, atendemos clientes de grandes nichos, clientes, por exemplo, que trabalham com móveis de luxo, é um nicho muito específico, móveis de luxo, né? Então são móveis, parte imobiliária de residências, só que de alto ticket. Trabalhamos também com lançamentos imobiliários, trabalhamos com diversos nichos, tudo entregando performance digital. A gente se adapta, é uma empresa a gente chama de empresa camaleão. A gente se adapta ao ambiente de trabalho, a empresa que está ali solicitando o serviço. Então a gente entende a empresa, entende o objetivo dela e atende ela de acordo com o seu objetivo, com as suas metas. A gente adapta as ferramentas, as estratégias para que aquela empresa ela venda mais no digital. Se a empresa não vende no digital, a gente consegue inserir ela no digital, construir esse posicionamento no digital e posteriormente ela vender, de fato, de forma recorrente, que é o mais importante, na internet. Mas isso inclui a elaboração de um site, por exemplo, a forma como trabalha com a rede social da empresa, mais ou menos por aí? Sim, é basicamente por esse caminho. Então a gente entende o perfil do cliente. Então, se ele precisa de um site, a gente consegue colocar esse site em elaboração pela Digital Labs. Se ele precisa, por exemplo, de social media para poder alimentar ali as redes sociais dele, a gente também absorve esse serviço. E o nosso core, vamos dizer que é o nosso serviço principal, é trabalhar com mídias pagas.
que são os anúncios online, aqueles anúncios que você vê no YouTube, quando você está assistindo um vídeo, você vê nas plataformas aquele anúncio que passa, são pessoas que trabalham com anúncios online, como eu, como a Digital Labs, que fazem esse anúncio chegar até esse público. Então esse é o nosso core. E lógico, as ferramentas elas são complementares para que todo o ecossistema funcione. Ótimo. Bom, e a gente tem ferramentas hoje disponíveis e muitas de métricas, inclusive, né, para conferir resultados. Como é que se dá isso? Como é que é o processo? Eu digo para que você me fale da importância do marketing digital hoje nos negócios. Quanto ele pode representar no crescimento, na alavancagem de vendas numa empresa, por exemplo? É uma coisa que eu falo para todos os meus clientes, né? Se você for pegar hoje, por exemplo, as top 10 empresas mais ricas do mundo, você vai ver que a maior parte do faturamento dessas empresas estão na internet. Então, se uma empresa não está na internet, ela basicamente não existe. Esse é o primeiro ponto, né? E quando a gente fala de dados, os dados eles são extremamente importantes para que a gente consiga metrificar, analisar e escalar as operações. Então, sem os dados, né, sem dados que a gente tem ali, dados de marketing mesmo, a gente não consegue prosseguir. É como se a gente estivesse caminhando com uma venda nos olhos. Os dados, eles nos dão um mapa na mão para que a gente caminhe e leve a empresa de acordo com o objetivo dela. Mas é isso, uma empresa que não está no digital hoje, ela de fato, ela basicamente não existe, né? Pois é, os dados já podem ser um diferencial de cada empresa ali, né? Porque ela acaba criando uma identidade com o consumidor, enfim, com o propósito dela. Mas as estratégias devem fazer toda a diferença também aí, né? Eu digo porque é um mercado já tão pulverizado, né? Tem tanta gente trabalhando com marketing ao mesmo tempo e as empresas estão no digital de alguma maneira, se não de todo, mas quem já está aí bem. E como é que se dá o diferencial? Por onde é hoje que se ganha frente no marketing digital nas empresas? Como é que você faz uma empresa lá, uma loja de camisa, digamos uma loja de imóveis, vamos lá, de luxo? Onde é que você traz o diferencial para que ele se destaque? Legal. Falando em imóveis de luxo, que é um nicho muito específico e muito difícil de ser trabalhado, quando a gente fala, por exemplo, nesse nicho de imóveis de luxo, a gente fala em uma construção de uma jornada do cliente diferente. Então, cada cliente nosso da Digital Labs, ele tem uma jornada com o seu próprio consumidor. No exemplo de uma loja de imóveis de luxo, dificilmente uma pessoa que vê um anúncio de um móvel que é de luxo, que é de um ticket um pouco mais caro, ele toma a decisão de compra naquele momento. Então a gente cria um funil para que a pessoa se relacione com a marca. Então nesse caso de imóveis de luxo, a gente tem que criar uma estratégia, por isso que, como você mesmo me disse, que a estratégia é muito importante, na verdade ela é o coração de todo o ecossistema, porque sem a estratégia a gente não consegue de fato colocar a empresa no caminho certo. E tem como, de fato, você colocar essa empresa no caminho errado. Se você coloca ela no caminho errado, a internet ela pega, toda a estratégia de marketing digital pega aquela mensagem que está errada e joga para mais pessoas. Então a gente tem que ser muito assertivo com a estratégia. E como eu te falei, na loja de imóveis de luxo, a gente tem que criar um funil, uma jornada para aquele consumidor diferente de qualquer outro tipo de negócio. Então, uma camisaria, como você me falou, ele tem outra jornada, outra estratégia que a gente precisa sentar, estudar através das metas da empresa. Então, eu nunca posso também trazer ali somente a minha ideia, eu tenho que escutar o que a empresa quer como objetivo e traçar essa rota até esse objetivo. Cada empresa é uma empresa diferente. Não tem como a gente criar isso de forma geral, né? Sim, não é um padrão, é uma personalização, Isso. né? E aí, por isso, a jornada do cliente ali acaba sendo tão importante. Mas aí é muito risco de erro, você estava falando aí. Se erra, é um tiro no pé, claro. Mas como é que o mercado está hoje? Nisso está bem avançado? Você tem visto uma competitividade interessante e saudável? A gente tem muito para aprender ainda. O que a gente considera como erro nesse uso do marketing digital? Quando você tem o erro, quando a gente fala o erro, na verdade o marketing digital ele é um intensificador do que você tem de mensagens. Então, essa empresa carrega uma mensagem, o marketing digital ele intensifica aquela mensagem, aquela missão daquela empresa. Então, se a empresa tem, por exemplo, vou dar um grande exemplo bem prático, se a empresa ela tem um produto ruim e a gente trabalha com marketing em cima de um produto ruim, provavelmente essa empresa ela vai ter um grande prejuízo na sua marca. Ou se ela tem um atendimento, por exemplo, ruim, provavelmente essa empresa vai ter um grande prejuízo também na sua marca. Então, quando a gente fala que erros eles são intensificados no marketing, é justamente por isso. Porque a gente pega o que a empresa tem de missão e intensifica ela. Se for boa, ela vai ser intensificada da melhor forma possível. Se for ruim, se alguma coisa for falha nesse processo por parte da empresa, a gente vai intensificar o que é falho também. Então é assim que funciona.
Pois é um processo delicado aí, né? De diagnóstico até, eu imagino. E como é que se dá isso, então, quando você tem um cliente novo e você estuda a proposta da empresa, o que ela pretende, enfim, e você consegue detectar, talvez, algo que não vai funcionar no marketing ou que precisa mudar? Como é que se dá isso? Como é que se dá essa descoberta dentro de uma empresa? Olha, não adianta eu trabalhar com marketing, com todas as ferramentas, as estratégias que eu tenho, se não melhorar aquilo ali. Quer dizer, não é individualizado, né, Alessandro? Exige também toda uma participação e engajamento de equipe. É delicado, é um processo complexo. É complexo, não é só sentar com o cliente e fechar um contrato, né? A gente precisa primeiro realizar uma reunião de kick-off, né? Então a gente vai entender o que esse cliente tem como objetivo e entender os processos dele. E nesse entendimento de processo a gente identifica algumas falhas. E a gente traz essas falhas à tona, principalmente para o proprietário da empresa, para que ele entenda e avalie se ele consegue, de fato, corrigir aquelas falhas, né? Então, uma falha de atendimento, por exemplo, que é muito grave, então, se a gente coloca mais clientes na base daquela empresa e aquela empresa não consegue atender aqueles clientes de forma adequada, acaba queimando a imagem dela. Então, a gente pontua, seu atendimento precisa melhorar nesse aspecto. Se ele não melhora, infelizmente, a Digital Labs ela não se responsabiliza. Felizmente, na verdade, a Digital Labs ela não se responsabiliza por isso, né? Mas eu já deixo bem claro nessa reunião de kickoff, eu explico para eles justamente isso, que ele é um intensificador. Então, todos os processos eles têm que estar alinhados, mas a gente olha, de fato, para toda empresa. A gente também faz um trabalho de cliente oculto, então a gente participa do atendimento, eu chamo como se eu fosse um cliente, minha equipe toda faz todo esse trabalho e a gente pontua para ele um relatório de kickoff. É o relatório antes de começar a estratégia, antes de desenhar a estratégia. E aí é lógico que é do desejo do empresário em melhorar isso, é o desejo dele. Então, normalmente ele vai atrás da melhora contínua e a gente vai trabalhando essa melhora contínua com eles durante todo o contrato. Muito bom. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho, Alessandro. No próximo bloco tem muito mais para a gente falar ainda. Queria falar sobre definição de plataforma, talvez, faz muita diferença nisso. O impulsionamento que você fez referência é extremamente necessário. Dá para a gente trabalhar com marketing digital sem investir muito. Enfim, trazer isso também aí para o mundo ou para o cenário de pequenos negócios. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho e aí a gente segue com esses temas aí no próximo bloco. Combinado? Combinado. Combinado com você de casa também, você aí da sua empresa. A gente faz um intervalo rapidinho, espera por você. O Rumo Certo volta já já. De volta com o Rumo Certo, hoje estamos falando sobre marketing digital, as estratégias e tendências aí para esse novo ano. Seguimos na conversa, está comigo lá de São Paulo, Alessandro Kuraiten, especialista em marketing e estrategista digital. Bom, Alessandro, a gente falou aí quase que do diagnóstico, né, no primeiro bloco. E aí eu questionava para você, antes de mudar para o intervalo, de como é que se dá a escolha de plataforma que se usa, o que está preconizando hoje no mercado, né? E sobre impulsionamento também. Não dá para fazer marketing digital sem impulsionar? Bom, falando sobre posicionamento, né, onde a marca tem que estar presente, como você fala, em qual local que a marca tem que estar presente. A gente faz a avaliação basicamente inversa, onde o consumidor daquele produto, daquele serviço está. Então, se a gente fala de rede social, cada rede social ela tem um perfil específico, né? Então, a gente tem, por exemplo, o TikTok. O TikTok é uma rede social um pouco mais jovem. O Facebook é uma rede social um pouco mais sênior. A gente tem o Instagram ali, uma rede social que abrange basicamente todos os públicos. Então, a gente avalia onde aquele público-alvo, aquela persona que a empresa trabalha está, e a gente trabalha com a plataforma que condiz ali com o público. Lógico que a empresa que está em todas as plataformas, ela está à frente. Isso é de fato real, e se ela consegue ter capacidade de estar em todas as plataformas de mídias sociais, até de marketplaces, quando a gente fala de uma loja que vende produtos físicos, se ela tem capacidade, ela está bem à frente dos demais. E quando você diz ter capacidade, é o quê? Investimento? Investimento e capacidade também de operação, né? Quando a gente fala de capacidade, quando a gente amplia para todas as plataformas, pensa que a nossa audiência que era X,
ela vira 2, 3, 4, 5x. E isso torna, de fato, a operação muito mais robusta. E lógico, cada plataforma você tem que ter um tipo de investimento. Quando a gente fala de mídia paga, que vamos dizer que é o motor ali, a veia pulsante de todo o ecossistema digital, que é o tráfego pago, a gente precisa ter um investimento em cada uma delas. E o investimento ali, a gente sabe que tem investimento mínimo, dificilmente você consegue ter investimento muito baixo. É preciso investir, né? Sim, é preciso investir. Uma empresa que está começando, ela consegue trabalhar com tráfego orgânico. O orgânico é tudo aquilo que não é pago. Logicamente, você consegue trabalhar construindo conteúdos de valor, conteúdos de relevância e trazer o público orgânico que consome aquele teu conteúdo. E aquele público ele vai sendo construído com o tempo. O tráfego pago, que é a construção de mídia paga, ele acelera esse processo, né? Então você paga para a plataforma te mostrar para as pessoas. É isso que é o mais interessante. Você está pagando para aparecer mais vezes. Então, se a empresa ela quer de fato crescer e aparecer, o tráfego pago, a mídia paga, ela é essencial e indispensável. Bom, quando você falou de vários canais, é a omnicanalidade que temos, que é um termo bastante usado ultimamente, né? É uma tendência? Isso, é uma tendência já para esse ano. Quando falamos em omnichannel, né, omnicanalidade, a gente fala também em plataformas de vídeo. Né? Então, agora para 2024, falando em tendências ali de multiplataformas, todas as plataformas elas estão indo para o lado de gravações de vídeos. Então a gente tem ali o YouTube, que de core ali ele já tem a gravação de vídeo, TikTok, Reels do Instagram. A gente tem todas essas plataformas indo para o ambiente de vídeo, porque o vídeo de fato ele prende muito mais a atenção da pessoa que está assistindo. E hoje a atenção das pessoas é o que mais importa para as redes sociais, é o que mais é importante ali para as redes sociais. E o que é importante nesses conteúdos de vídeo? Não precisa ser megas produções, o que conta ali nesse material que seja atrativo? De conteúdo de vídeo, uma coisa que a gente vem estudado aqui na Digital Labs e é uma coisa que a gente vai estar aplicando nesse ano com os nossos clientes de fato, a construção de conteúdo de valor. O que seria conteúdo de valor? O conteúdo de valor é aquele conteúdo que não mostra que está vendendo algo. Ele entrega primeiro para o consumidor e pela reciprocidade o consumidor ele se sente na obrigação de comprar o produto. Então esse tipo de conteúdo, que não precisa ser conteúdo de cinema, tá? Você pode fazer com o seu celular em casa, mas o conteúdo que você entrega algo de valor para aquela pessoa é o conteúdo do ano de 2024. As pessoas elas estão cansadas hoje de ver vitrines, né? Um Instagram vitrine, uma rede social vitrine. Eles querem consumir um conteúdo primeiro para depois tomar uma decisão de compra. Me dá um exemplo, quero entender melhor. Vai lá, digamos, um quiosque, enfim, vamos pegar aqui uma padaria, vai. Onde é que está o conteúdo mais do que o pão? O conteúdo é o desejo, né? O desejo de você comer, por exemplo, a comida é muito fácil de trabalhar. Temos um cliente também que é do segmento de alimentação e a gente desperta o desejo nas pessoas. É um conteúdo de valor, mas ele desperta o desejo. Então, um conteúdo muito visual, por exemplo, de uma padaria que trabalha com pães artesanais, por exemplo, é um conteúdo que vende. Que a pessoa não está ofertando aquele pão. Olha, compre o pão por X reais. Não, ela está mostrando aquele vídeo muito bem elaborado, que não precisa ser cinematográfico, pode ser com o celular. Hoje os celulares eles têm capacidade, né, para gravar esses conteúdos e ele vai despertar o desejo no consumidor. É aquele desejo que você fala, caramba, estou sentindo o cheiro na tela daquele pãozinho. Então, despertar o desejo é um conteúdo de valor. Ele está trazendo valor para a pessoa, né, que está assistindo aquilo. E qual é a importância? Outros especialistas defendem a importância do empreendedor como figura central dessa divulgação, desse marketing. Ou é importante contratar influencers, talvez? Onde é que funciona isso, a figura, a persona da empresa? Bom, a empresa, ela primeiro tem que dar o primeiro passo, né? Como até a gente tem uma frase muito bem conhecida que se a empresa ela não está na internet, ela não existe, não é uma empresa, né? Então a gente parte por esse princípio. O empresário, quando entende isso, ele pode começar por diversas formas. Existem vários pontos de entrada. Como você mesmo mencionou, o marketing de influência. O marketing de influência é um ponto de entrada muito bacana, que também continua funcionando, né, em 2024, mas aquele marketing de influência autêntico, não aquele influenciador que não é autêntico. O influenciador autêntico é o influenciador que vende. E as empresas elas podem optar por esse caminho e conectar depois mídias pagas, tráfego orgânico e conectando esses
plugs digitais ali para cada vez mais ir criando posicionamento e escalando as suas vendas. Bom, para cada caso é um caso aí, né? É quase que personalizado mesmo o estudo do marketing para a empresa, a estratégia e tal. Mas ainda assim há um nível, um limite de periodicidade, por exemplo? Como é que acontece isso durante a semana, durante o mês? Cada caso é um caso também? Como é que é? É tudo comportamental. A gente tem que lembrar que o consumidor que está do outro lado ali, que está vendo aquele anúncio, ele tem um comportamento. Ele é uma pessoa que tem uma personalidade. E tudo que é comportamental, a gente sabe que cada empresa ela atinge um comportamento de uma pessoa. Vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Se a gente fala em lojas em shopping, por exemplo, loja em shopping, a gente sabe que quinta, sexta, sábado e domingo são os dias que mais vendem. Se a gente intensifica, por exemplo, anúncios para que as pessoas conheçam uma loja no shopping, por exemplo, a gente intensificaria nesses dias da semana. Agora, um e-commerce, por exemplo, o e-commerce é 24 horas por dia. As pessoas elas estão comprando o dia inteiro, de segunda a segunda-feira, né? Então a gente sabe que é uma outra estratégia de periodicidade. É uma outra forma da gente trabalhar com datas ali, então são anúncios que a gente percorre 24 horas por dia, já algumas lojas a gente performa esses anúncios em períodos, enfim, depende muito do calendário e também de cada empresa, bem particular mesmo. Alessandro, agora como é que as estratégias do marketing digital conversam com outras mídias também? Digo aí mídias mais tradicionais, a televisão aberta, por exemplo, a gente vê grandes instituições financeiras que têm uma ação forte, agressiva no digital, mas estão na TV aberta também, né, como estratégia. Ainda funciona muito, lógico, eu imagino que seja até muito mais caro, né? Muito mais oneroso. Sim. Mas há essa conversa entre outros modelos de marketing também do mercado já tradicionais? Sim, eu vou te falar uma coisa que é muito importante. As pessoas elas têm que entender que o consumidor ele não toma uma decisão de compra de cara quando ele vê um anúncio. Ele toma uma decisão de compra quando ele cria confiança e tem provas sociais que aquele produto, aquela empresa, de fato vai entregar o que ele tá vendo ali na hora. E quando a gente trabalha com marketing em outros canais, como televisão, por exemplo, que é um marketing de fato muito mais caro, mais inacessível para pequenas empresas, a gente fala em posicionamento e reconhecimento. Então, uma empresa que aparece, por exemplo, nas redes sociais, num canal no YouTube, numa televisão, numa propaganda de televisão, ela está aparecendo várias vezes para aquela pessoa. E aquela marca ela vai ficando no subconsciente do consumidor. Então, a gente tem que trabalhar sempre com o subconsciente. Existe uma média de mercado que para a pessoa tomar uma decisão de compra hoje, ela precisa ter pelo menos tido um contato de 5 vezes com a marca. Então, isso é uma média de mercado do marketing digital. Quando a pessoa ela tem, a partir do 5º contato com a tua marca, ela, de fato, decide comprar ou não. E esse 5º contato ele pode vir de tudo quanto é lado. Ele pode vir de televisão, de outdoor na rua, ele pode vir da internet. E você começa a fechar basicamente o cerco, vamos dizer assim, com todos os lados, para que a sua marca ela fique no subconsciente da pessoa. Interessante isso, né? Agora, trazendo depois essa visão da marca, ali está no subconsciente, é importantíssimo, eu imagino, você vai me dizer, a transparência também no que se vende no marketing, em coerência com o que se oferece depois, né? Porque, ao mesmo tempo também, como temos um marketing para divulgar, temos muitas outras formas, enquanto consumidores, para também acompanhar, né, todo o trabalho que faz. Quer dizer, é tudo muito exposto, né? Tanto o que se vende, quanto depois o resultado disso também. E aí está dentro da jornada até o pós-venda, né? Não faz sentido? Faz sentido. Você tem 2 fases, a promessa e a entrega, né? Quando a promessa ela é desconexa da entrega, ela tem essa desconexão da entrega, você causa aquele problema que eu falei no início, que é o problema de você manchar a sua marca. Então você promete algo e entrega algo inferior. Existe o caminho contrário, quando você promete algo e entrega algo superior ao que você prometeu, que a gente chama de over-delivery. É um termo que a gente usa muito no marketing digital. É você prometer algo muito bom e entregar aquilo melhor ainda. Quando você consegue fazer isso, você de fato fidelizou a pessoa e dificilmente ela vai olhar para o concorrente, ela vai olhar para preço, ela não olha para mais nada. Ela olha somente para a sua empresa e aí você de fato conseguiu pescar aquele cliente e para você ter ele ali na sua esteira de clientes por um longo prazo, por um longo período de tempo. Maravilha. Sintetizando só, em poucos segundos. Então, para 2024, focar em vídeos, é mais ou menos isso, enquanto estratégia aí para trabalhar com as ferramentas que a gente tem hoje. Mais alguma orientação sua, dica?
A gente tem falando muito sobre inteligência artificial. A inteligência artificial ela vem como facilitadora, né? Ela vem como ferramenta facilitadora e ela tem que ser está sendo utilizada já atualmente, vem sendo utilizada desde o ano passado, mas esse ano ela tende a intensificar muito mais. Diversas ferramentas de inteligência artificial elas estão chegando no mercado justamente para facilitar a análise de dados, facilitar a criação e facilitar, lógico, a criatividade mesmo, né? A criatividade, a inteligência artificial ela facilita muito a nossa criatividade, ela intensifica também a nossa criatividade. Então, a gente tem que focar, olhar muito para a inteligência artificial, aproveitar muito essas ferramentas, que a gente começa a tornar tudo muito mais dinâmico. E lógico, a produção de vídeos, que é essencial, que é uma tendência aqui para 2024, para 2025 e assim por diante. Tudo muito móvel também, né? Vai mudando. A gente tem sempre uma novidade aí no mercado quando se fala do digital. Alessandro Kuraiten, especialista em marketing e estratégia digital, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Rumo Certo hoje. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, e muito obrigado a você de casa, você aí da sua empresa, que esteve com a gente aqui no Rumo Certo de hoje. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.